Queria pedir pro pessoal que está aí fora, que ninguém ficasse do lado de fora. Tem lugar aqui dentro. Tem lugar aqui na frente. Tem lugar. Eu convido você que já achou seu lugar a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. A gente acabou de cantar uma passagem onde um cego pede a cura para Jesus porque Jesus está passando. E aquela era a única oportunidade que aquele cego tinha de transformar a vida dele. Aquele cego percebeu que Jesus, quando ninguém mais olhou para ele, Jesus estava lá e o amou. Jesus passou por aquele lugar só para ter um encontro com aquele cego. E da mesma forma que Jesus passou naquele lugar para ter um encontro com o cego, Jesus veio aqui hoje só por sua causa, para ter um encontro com você. Já foi mais do que consagrado, mas quero exaltar a pessoa da Virgem Maria, que pela qual sem ela, sem a intercessão dela, jamais estarei aqui. Eu renuncio a mim mesmo e dou minha voz, minha querida mãe. E convido você que sabe essa oração a orar comigo. E levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e vos perseguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Engana, né? Que apesar de estar um solzão lá fora, já é noite. Já passou das 6. Meu nome é Gabriel. Eu esqueci. Tenho 22 anos. Faço parte do grupo de oração Jesus Está Vivo. E é um prazer retornar aqui para encontrar com você. O tema, quem já viu o banner, o tema dessa noite é o amor de Deus. E quando me passaram o tema, eu confesso a você, meu irmão, que eu acho que é o tema que para mim é o mais difícil de ser falado. Porque, como uma vez aconteceu na vida de São Felipe Neri, por exemplo, que perguntaram para ele assim: Felipe, por que é tão difícil seguir o Evangelho? E Felipe Neri respondeu: porque é muito simples. E o amor de Deus, ele está presente na nossa vida em todos os momentos. É até difícil ficar falando. É difícil você explicar, entender. Acho que nem dicionário consegue explicar o que é o amor, ainda mais o amor de Deus. Mas nós podemos tentar aqui. Então eu convido você a levantar sua mão direita e com a mão esquerda você colocar aí sobre o seu coração e a dizer assim comigo: Divino Espírito Santo, eu o convido agora a habitar sobre o meu coração, retirando toda a ideia mundana de amor, todo o medo de amar, e colocando somente o amor que vem de ti. Se um dia eu fui rejeitado pelos meus pais, por algum menino ou menina, hoje o seu amor vai fazer tudo isso cair. Seja bem-vindo ao meu coração, Espírito Santo. Amém. Quem trouxe a palavra de Deus? Levanta ela aí para eu ver. Bem bonito. E quem não trouxe? Ó, já vou avisar no começo do ano já, tá? Quem não trouxe, levanta a mão para mim. Deixa eu ver. Repete assim comigo: Senhor Jesus,
Repete comigo forte: Senhor Jesus. No próximo grupo, eu me comprometo a trazer a palavra de Deus. Se eu não trouxer, Senhor, eu posso ir para o inferno. Agora sem vergonha não fala, né? Vergonha de não trazer a Bíblia não tem. Mas aqueles que trouxeram, abre lá comigo na carta de São João, na primeira carta de São João, lá no final. Não é o evangelho, é a carta. Primeira carta de São João, no capítulo 4. Versículo 16. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Quem achou, diga eu achei. E quem não achou, diga paciência, Jesus. Está lá no finalzinho, irmão. Um pouquinho antes de Apocalipse. Amém? Então vamos lá. A partir do 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como Ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor de Deus, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo. E quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos, porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Palavra do Senhor. Agora você dá um beijo na sua Bíblia. Um beijo que faz barulho. Se não fizer barulho, não é beijo. E aplauda a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, para que haja o amor, é necessário 3 coisas: aquela pessoa que ama, aquela pessoa que é amada e o amor em si. Por isso Deus é amor, porque Deus é 3. É o Pai que ama o Filho, e o amor deles chama-se Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o amor. E Deus, quando Ele nos criou, diz o Catecismo da Igreja Católica, que Ele colocou em nós uma sede de infinito, e que a gente nunca vai parar, nunca vai dar por satisfeito, nunca vai ser feliz enquanto não saciar essa sede, essa fome de infinito. E por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que o único lugar onde o ser humano, criatura que Ele criou, os filhos dele, só achariam amor em um lugar. Só uma pessoa é infinita: Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Eles são o infinito que o nosso coração busca o tempo inteiro, mesmo que você não perceba. E somente esse amor pode saciar a nossa sede de infinito. E aí eu fiquei pensando, quando João escreveu isso, ele devia estar no extremo do amor. E aí eu comecei a pensar em outras coisas, né? O homem, né? O tema da nossa pregação é o amor de Deus. Mas São João da Cruz diz assim, que amor se paga com amor. Então eu vou procurar algumas pessoas que amaram a Deus extremamente.
peguei, por exemplo, São Paulo, o apóstolo, que escreveu o capítulo 13 inteiro de 1 Coríntios, somente sobre o amor. Diz que o amor jamais acaba. E foi falando sobre o amor. E eu ouvi um historiador falando assim: se o que Paulo pregasse era mentira, era somente uma propaganda, ele ia desistir logo no começo. Porque a única coisa que ele teve ao falar do amor desse Deus foi perseguição, prisão, xingamento. Ele não era bem-vindo em nenhum lugar. Mas como a gente leu que no amor não há temor, ele não temia nada, porque ele sabia que o amor que ele sentia por Deus era bem maior do que tudo que ele passava. Aí a gente pega os outros apóstolos. Se a gente pegar, né, dos 11, tirando Judas, dos 11, só São João não morreu como mártir. Todos os outros 10 morreram. Pedro, ele ia ser crucificado, e como último desejo, ele pediu que a cruz dele virasse de cabeça para baixo. Ele disse: eu sou indigno de morrer como meu mestre, então eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado, Santo André foi crucificado de lado, e tantos outros. São Lourenço, irmão, tem uma cidadezinha de Minas, né, que chama São Lourenço. São Lourenço, sabe como ele morreu? Queimado. Colocaram ele para queimar assim, sobre uma fogueira, como se fosse aquele churrasco. Ele virado para o fogo assim, deitado. Chegou um certo ponto, irmão, que São Lourenço olhou para aqueles que o estavam o queimando e falou assim: ó, vira do outro lado, que esse aqui já está bom. De tamanho amor que ele sentia prazer na morte, em morrer, porque ele sabia que ele ia encontrar com o amado dele. Ou como Santa Teresinha, eu falei só de homem, eu vou falar de uma mulher. Santa Teresinha, em determinado momento ela escreve no diário dela assim: ela está em busca da vocação dela, da onde Deus o chama, aonde Deus a tinha chamado. E ela falou assim: eu queria ser sacerdote, eu queria ser mãe, eu queria ser isso, eu queria ser... Ela até fala assim: eu queria ser mártir, mas eu não ia conseguir ser mártir, porque para ser mártir eu tinha que morrer de um jeito, e eu quero morrer de todos por amor a Deus. Quero morrer queimada no óleo, queimada na fogueira, crucificada, chicoteada, esfolada. Ela vai escrevendo. E aí ela fica na busca de qual é a vocação dela. E aí ela estuda no livro dos santos e nada. E aí ela acha 1 Coríntios 13. Aí ela diz: enfim eu encontrei, a minha vocação é o amor. Santo Agostinho diz assim, ó: ama e faz o que quiseres. Ou seja, quando você ama de verdade, irmão, você é livre para fazer o que você quiser. Por isso que você é livre, porque Deus amou você de uma tal forma que te fez livre. Só que o amor, né, que Deus pregou e pregou e pregou, e foi pregado por isso, ele veio perdendo seu valor conforme a gente vai entrando numa vida de pecado. Não estou aqui para falar do pecado, mas eu quero, por exemplo, exaltar o que Paulo disse. Carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim, ó: tudo tenho como perda, por excelência do conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor. Por Ele eu perdi tudo. E ele diz assim, com essa palavra: tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. Paulo, antes de dizer isso, ele fala assim, ó: eu sou soldado, sou da raça eleita de Israel, tenho permissão para matar cristão. Ou seja, Paulo estava dizendo assim: eu tenho tudo, irmão. Paulo nos diz que Paulo falava pelo menos 3 línguas. Ele era inteligente, tinha poder, tinha o que ele quisesse. Mas ele fala assim, ó: tudo isso que eu tenho no mundo, para mim, é esterco. O que é esterco? Caquinha, cocô, bosta, o nome que você quiser dar. Tudo isso aí para ele, fama, luxo, dinheiro, mulher, era lixo. Só pelo conhecimento do amor de Deus, só pelo conhecimento de Cristo.
tanto que ele esteve disposto a morrer por isso. E aí quando foi, né, entrando o pecado, esse amor foi perdendo o seu valor. Hoje o que a gente vê não é o que diz a palavra de Deus, como a gente leu aqui no versículo 16, dizendo assim: Deus é amor. Hoje a gente vê casais, né, de namorado, nos filmes, um olha para o outro e fala: vamos fazer amor. Quem faz Deus, irmão? Se Deus é amor, como é que você vai fazer Deus? E sabe o que é o mais lindo? O mais lindo é que dentro de um sacramento, homem e mulher, no casamento, se Gênesis 1:26 diz que o homem é imagem e semelhança de Deus, dentro do sacramento do matrimônio, homem e mulher fazem Deus, são co-criadores com Ele. O boi e a vaca faz um bezerro, homem e mulher faz Deus, vivido da maneira correta. Mas o mundo vai destruindo, a gente vai perdendo esses valores. Quando eu estava lá na Canção Nova, o padre chegou para mim e falou assim: ó, essa frase aqui mudou minha vida. E ele me entregou. O Rodrigo estava lá comigo, ele entregou para a gente, ele escreveu no guardanapo e entregou para a gente. Estava escrito lá assim, ó: use as coisas e ame as pessoas, não o contrário. Papa João Paulo II nos diz que o contrário do amor não é o ódio, é o usar. E o mundo vem pregando justamente o contrário. Ele vai falando assim que você tem que ter, que você tem que ter isso, ter aquilo. Todas as propagandas de carro, por exemplo, você nunca vai ver o cara triste, ou você nunca vai ver, por exemplo, eles nunca fazem propaganda no trânsito de São Paulo. Por quê? Porque eles querem criar uma ideia em você de liberdade. É sempre assim, né? Propaganda de absorvente, as mulheres estão tudo feliz lá. Que mulher que fica feliz? Que eu não sei ainda, nunca vi. Mas eles querem criar uma falsa ideia para você. Eles vão mentindo o tempo todo. Sem contar que eles usam um líquido azul, não sei porquê, né? Na propaganda. Mas é contrário ao que Deus prega. Porque Deus, ele fala assim que você tem que amar a pessoa e não o que ela tem, e não o que ela é. Aliás, não amar o que ela é e não o que ela tem. Por isso Jesus, ele morreu. A gente leu aqui assim, no versículo 19: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Às vezes a gente tem uma ideia errada. Por quê? Porque a gente acha que ama alguém. Aí a gente fala assim: eu amo, eu dou o melhor para ela, eu faço do bom e do melhor, por isso eu amo ela. A gente está errado, porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos amou primeiro. Se você não buscar o seu amor direto na fonte, não tem como você oferecer aquilo que você não tem. É Deus quem nos amou primeiro, independente da condição que você se encontra. Deus, ele não é assim, ó Deus, eu sou pregador, estou estudando, eu honro meu pai e minha mãe, nunca fumei, nunca bebi, não saio ficando com um monte de menino. Então, já que eu sou assim, o Senhor pode me amar. Eu aceito ser amado por ti. Não é assim. Independente da condição, independente, Deus morreu por você. Por você. Deus não morreu por coletivo, assim, ó, eu vou morrer por todo mundo do GEV lá. Não. Ele morreu por você, por você, por você, pelo coletivo, pelo individual. E por isso, às vezes, eu que estou lá, que estou aqui, esqueço da miséria que eu tenho e acho que eu sou alguma coisa. Mas não, Deus não me ama por isso. Deus me ama porque Ele não sabe fazer outra coisa. Deus, Ele nunca precisou de mim.
nunca precisou de ninguém aqui. Deus, ele é completo nele mesmo. A gente que é incompleto. Então Deus não precisava criar a gente. Ele já era completo. Ele já era amor. Mas ele quis. Porque o amor dele era tão grande que ele quis criar você só para te amar. Mais do que qualquer pessoa. E aí o mundo ele tem demonstrado que é assim, ó. Você me ama? Então prova. Se você me ama, então prova que você me ama. Aí você fala assim para ele: o amor ele não precisa ser provado. Se você ama, meu irmão, você não precisa nem falar que ama. Mostra na Bíblia, onde Jesus escreveu assim, ó, e disse: eu te amo. Estou morrendo na cruz porque amo você, viu? Ele só foi e amou. Não precisa ficar falando. Só que a gente faz o contrário, né? Quantas vezes eu já fiz isso. Não sei você, não precisa falar. Mas quantas vezes você já não falou para alguém assim, ó: eu amo você. Só para ouvir, eu te amo também. Quantas vezes a gente não faz isso para saciar? E a gente sabe que é mentira ainda. A gente sabe que o outro está falando por educação. Mas a gente fala só para poder ouvir e saciar nossas carências. Tentar saciar essa sede de infinito. E quantas vezes também eu não me sentia obrigado a dizer: eu te amo também. Só para não deixar a outra pessoa triste. Mas se você ama de verdade, você não precisa falar. Tem gente que fala que ama só para não ter que amar. O maior exemplo que eu tenho disso, irmão, eu acho que eu já contei aqui um monte de vezes e vou continuar contando. É o exemplo da minha mãe. Minha mãe não fala que me ama todo dia. Mas teve uma vez que lá em casa tinha só um fundinho da Coca-Cola. Só aquele fundinho assim, uns 5 dedos. E tinha 3 pessoas, eu, ela e meu irmão. E aí, eu peguei 3 copos. Aí eu fiz aquela divisão que a gente faz assim, né? Aí o que tiver mais é seu, né? Você toma um golinho pra ficar tudo igual. Ninguém percebe. Tá rindo porque faz isso, né? Aí eu fiz essa divisão perfeita assim, ó. Esse copo aqui é um pouco mais largo, então ele tem que ter um pouquinho menos. Esse aqui é um pouco mais fino, tem um pouquinho mais. Fui fazendo, fui dividindo. Aí eu dividi. Aí na hora que a gente foi comer, a minha mãe falou assim: ó, eu não quero não. Reparte a minha aí com o seu irmão, que eu não quero. Aí, né, beleza, mas pra mim, coloquei lá. Nem perguntei. Depois de um tempo eu fui cair. Eu falei: por que será que minha mãe não bebeu? Ela gosta de coca. Sabe por que ela não bebeu? Porque se ela não bebesse, eu e meu irmão ia ter mais para beber. Isso é amor. Ela não falou, ela fez. Às vezes a gente vai lá, compra frango assado. Ei, mãe, eu quero a coxa, a asa, o peito, não sei o quê. E aí minha mãe come o pescoço. Tem quase carne nenhuma. Será que minha mãe não gosta da coxa? Por que será que ela dá coxa para mim sempre? Precisa falar que me ama para me amar. Já reparou que às vezes, né, para quem a mãe faz isso, ela nunca fica falando: eu te amo, meu filho, por isso eu estou dobrando suas roupas, lavando, passando, enxugando para você aqui, fazendo comida para você. Acho que ela não fica falando que ela te ama e faz isso só porque ela te ama. Ela vai e faz. Isso é amor. Agora não se precisa ficar falando. A única vez que Jesus disse assim que ele amava é quando ele mandou os discípulos amar. Ele falou assim: ó, ame uns aos outros como eu os tenho amado. Como que Jesus amou? Tem as moral de amar daquele jeito? Jesus não precisou ficar falando: ó, Gabriel,
tô morrendo por você, viu? E olha o que você está fazendo com a sua vida, viu? Presta atenção, olha o que eu estou fazendo aqui. Estou deixando você totalmente esfolado. Estou perdendo a minha aparência humana por sua causa. Vê lá, hein? Olha o que você está fazendo com a sua vida. Ele não falou. E amor não precisa ser falado. Tem que ser demonstrado. E por último, todo o amor. A gente fala assim, Deus te ama incondicionalmente. Mas todo o amor de verdade, ele é incondicional. Não existe amor com condição. Eu te amo, só se você fizer isso pra mim. Eu te amo, só se você fizer aquilo pra mim. Igual lá em casa. Mãe, faz isso pra mim? Ah, não dá, filho. Ah, você nem me ama mais. Antes eu era mais amado. Se fosse meu irmãozinho pequeno, você ia fazer, né? Amor não põe condição. Eu te amo se, eu te amo, mas. Não precisa ficar fazendo isso. O amor, ele te deixa livre para você fazer o que você quiser. Entende que é por isso que a gente é livre? Porque Deus ama você, me ama. Por isso que eu sou livre, para eu fazer o que eu quiser. Na passagem do filho pródigo, quem conhece? O filho fala assim: pai, dá a parte que me cabe da herança. Ou seja, para mim você morreu. Dá o que tem aí, que eu vou embora. Aí o pai, sem falar nada, separou e deu. E aí o filho foi, fez o que quis. E aí ele se viu necessitado e voltou. O pai, em nenhum momento, ele correu atrás do filho. Em nenhum momento ele se esperneou falando: filho, mas você vai embora? Filho, mas como assim herança? Você acha que eu estou morto? Por que você vai embora, filho? Em nenhum momento ele falou alguma coisa. Ele deixou ir. E aí depois que o filho foi, ele mandou alguém atrás? Não mandou ninguém atrás. O filho quis ir e foi. Porque aquele pai amava de verdade o seu filho. E ele não queria deixar o filho preso na casa dele, porque o filho dele, por uma obrigação, você quer ir, vai. Eu não vou atrás. Claro que ele não falou isso, mas ele não foi. Ele não mandou ninguém ir atrás, não mandou ninguém ficar vigiando para saber como é que o filho dele estava. E aí, o filho começou a lembrar do amor que ele tinha na casa do pai dele. Aliás, ele não lembrou nem do amor, né? Ele lembrou do pão. E apertou a fome. Aí ele lembrou que na casa dele tinha pão até para os empregados e ele estava lá, sem comer nada. Aí ele quis voltar. E aí quando ele voltou, meu irmão, o pai dele estava lá na porta esperando. Naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Como é que o pai dele sabia que ele ia estar voltando? Porque ele estava na porta esperando. E como é que o pai dele sabia exatamente que ele ia voltar naquele dia? Não sabia. Só que, penso eu, que desde o dia que o filho dele saiu de casa, todo dia ele ficou lá esperando na porta. Todo dia. Para saber quando o filho dele ia voltar. Porque ele sabia que o único lugar que ele ia receber um amor de verdade era dentro da casa do pai dele. Era só com o pai que ele ia receber o amor. Ele podia procurar em qualquer lugar, em qualquer situação,
Mas o que ele tinha na casa do pai, ele não ia encontrar em outro lugar. Igual depois do último retiro que a gente fez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Gabriel, você não sabe o quão sozinho eu tô. Porque depois daquele retiro, ela ainda falou que aconteceu bem assim. Ela falou assim: eu vou nesse retiro, mas é a última chance que eu dou para Deus. E aí no retiro, através da boca de um profeta aí, Deus falou assim para ela: você disse que era a última chance que você ia me dar, mas na verdade é o contrário. Essa é a última chance que eu te dou de encontrar o meu amor. E aí ela disse que a vida dela foi mudando de uma tal forma que na hora que ela chegou, ela parou de ir em festa, parou com as amizades que ela tinha. E ela falou assim: Gabriel, eu não recebo uma ligação, não recebo nada. E tem hora que bate uma saudade e eu só sei chorar, mas eu não vou mais, porque aquela vida lá é mentira, é vazia. Ninguém me ama de verdade naquele lugar. Eu nunca, ela falou assim, tinha conversado com você e com as outras pessoas do grupo, mas um oi que vocês nos davam, vocês amavam mais do que amigo de 5, 6 anos, que só estava interessado no que eu tenho. E ela falou assim: antes eu ia no GEV, e só ia no GEV. Meu sábado à noite era ir pro GEV, depois eu ia comer um lanche e ia embora para minha casa. Aí um belo dia eu tentei experimentar o mundo, disse ela. Aí fui e acabei ficando por lá, porque é bom lá. As pessoas queriam me ter perto, eu era querida. Todo dia, todo final de semana, eu tinha uma festa para ir. Todos. Eu falei, todos? Ela falou, todos. Ela falou, às vezes era só na sexta, às vezes era só no sábado, às vezes era sexta, sábado e domingo. E quando eu não tinha dinheiro, os outros pagavam para eu ir. Eu não ia com um centavo, mas eu comia, bebia o que eu queria, porque os outros pagavam. Só que foi enchendo o saco essa vida. Era mesmice. Aí na hora que eu pedi dinheiro para os meus amigos para eu vir para o retiro, nenhum quis me dar. Aí ela voltou para a casa do pai, irmão. Um filho pródigo do dia de hoje. Não pense nem para você que você vai na missa, que você não fica com um monte de pessoa, não bebe, não fuma, que você já recebeu todo o amor que Deus tem para te dar. E também não pense você que faz isso e Deus não quer te amar. Irmão, nem o Papa Francisco, sendo aquele homem tremendo que ele é, nem ele é digno de tanto amor que ele recebe. Nem ele. Mas fazer o que se Deus só sabe fazer isso? Eu fico até constrangido, irmão. Porque mesmo quando eu não valho nada, Deus, Ele me ama. Diz aqui a palavra que Deus me amou primeiro e por isso eu tenho que amar os outros. E o que a gente faz quando o outro está na pior? Ele está assim, ó. Ele usa aquelas coisas lá. É muito mais fácil você dar um chute na pessoa que está no chão do que você amar ela, né? Mas de qual lado Jesus pediu para você ficar? Do lado do pecador, irmão. Isso não quer dizer que você tem que ficar passando a mão na cabeça dele. Quem me conhece sabe que eu bato mesmo. Estilo, né? São Luís Grimond de Montfort. Ele estava pregando. Um dia não é para fazer isso aqui no GEV, né? Ele estava pregando. Aí tinha uns caras fazendo arruaça, bem louco ali do lado de fora, atrapalhando a pregação dele. Ele falou assim, um instantezinho. Aí ele saiu, desceu o cacete em todo mundo lá do lado de fora, voltou, pegou o microfone. Microfone não, né?
tudinho. E começou a pregar. Isso era sábado. No domingo, na primeira fileira da igreja, tava lá todos os bêbados que ele bateu. Dá pra fazer isso um dia lá fora. Daniel? Dá pra fazer isso, tá? Né? Você tá entendendo o que é amor? Falar assim, ó. Jesus ama você. Jesus ama você. Se eu ensinar papagaio, ele fala também. Boleia do caminhão fala pra você também que ela te ama. Jesus ama você. Qualquer um pode falar. Mas nessa noite, irmão, eu não peço para você experimentar o amor de Deus. Porque experimentar é um momento. Eu peço para você viva o amor de Deus. Porque viver é para a vida eterna. Porque o amor é eterno. Viva. Não pense você que para você, agora eu estou sentindo o amor de Deus, a minha vida mudou. Você tem que sentir um negócio aqui dentro. Não é assim. É aqui, ó. É aqui que muda. É quando você tem a certeza. Irmão, quantas meninas eu não vejo, irmão, que ela é apaixonada, ela ama a ideia de ser querida somente. Ela tem certeza que ela está sendo usada pelo namorado, mas ela tem a ideia de que ele está curando a minha carência. Eu estou apaixonada pelo sentimento. Mas você não está amando a pessoa. Não vale a pena viver por isso. É desperdício. A vida é só uma. E depois que acabar, irmão, vai para o céu quem amou mais. E se amar mais é sofrer mais, não tem problema. É uma matemática que vale a pena viver. Viva o amor de Deus, irmão. Desde agora, está em janeiro. E isso é para todos, para mim principalmente. Ontem, irmão, eu nunca tive uma experiência tão grande com o amor de Deus. Lá no meu quarto, sozinho. Eu nem pensei para falar. Só que Deus começou a falar assim para mim: Gabriel, eu estou te dando amor para você poder amar. Toma amor para poder amar. Aí eu comecei a pedir: dá amor para poder amar, dá amor para eu poder amar. Permita a Jesus que eu te ame do jeito que você é, pelo que você é, não pelo que você me dá. Isso é amor de verdade. Mas a gente fica insistindo em buscar saciar nossas carências em outros lugares. É como se você tivesse lá, sei lá quantos, sabe aquele número assim, 200 trilhões lá. 200, sabe que número é esse? Bem grande. De reais dentro do banco lá, na sua conta. Aí você perde 10 centavos e fica chorando, porque perdeu 10 centavos. Dá uma vergonha na sua cara. Olha o tanto de amor que você tem lá. Ali, ó, o banco ali, ó. Só ir buscar. Mas a gente fica chorando porque perdeu. Aonde você quer chegar, irmão? Aonde você vai chegar vivendo assim? O que Deus tem para você, irmão, você não faz ideia. Você nem imagina. Peço para você, irmão, feche seus olhos por um instante. A gente pediu para o Espírito Santo colocar em nós o amor de Deus. E Ele, que é o Espírito da sabedoria, vai tentar não. Eu creio que Ele vai revelar para você uma parte que é impossível entender tudo agora. Entender o mistério do amor de Deus por você.
Eu peço para todos fecharem os olhos mesmo. Ah, Gabriel, eu já sinto demais o amor de Deus, então não preciso fechar. Deixa Deus te amar. Talvez eu tenha falado aqui da minha mãe e você fala assim: Gabriel, nem minha mãe me ama, porque minha mãe, ela toma coca tudo e não deixa nada para mim. A palavra de Deus diz em Isaías 49 que ainda que a mãe abandone o filho das suas entranhas, Deus não deixa de te amar. Pode até sua mãe fazer isso com você, mas ainda assim Deus te ama. Sabe às vezes que você chorou por alguém? Aquelas vezes que você fala assim: acho que aquela pessoa é bem mais amada do que eu, porque está todo mundo em volta dela e eu queria ser igual a ela. Jesus está falando, é mentira, porque eu amo todo mundo igual. Você pediu uma prova de amor pro seu namorado, para sua namorada? Quer prova maior de amor do que morrer numa cruz? A única coisa, irmão, que prendeu Jesus no alto do madeiro foi o amor dele por você, que ele podia ter descido de lá. Que foi? O que é que ele tem que fazer para você que ele ainda não fez, para você reconhecer que ele te ama mais do que todo mundo vai te amar? E se sua mãe fizesse isso com você, irmão, ou faz, Jesus, ele te ama tanto que ele deu a própria mãe dele. Até a mãe dele ele te deu, para que você não sentisse falta de ninguém. Deixa Jesus te amar. Você orou no começo, não tenha medo de chorar, não tenha medo de ser amado. Esse amor não vai fazer com que o seu coração se fira de novo. Deixa Jesus te amar. Eu sei que muitas vezes o amor desse mundo, o amor que o mundo prega, te fez sofrer, te fez chorar sozinha, porque ninguém foi te ajudar. Mas esse amor não vai te fazer sofrer. Esse amor pode até te fazer chorar, mas é de alegria. Deixa Jesus amar você. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Feche seus olhos. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá.